Se você é daquelas pessoas que refutam ideias, sempre trazendo reflexões, insights, ou até aquele bom e velho, acho que não é bem por aí. Sempre com bom humor, disponibilidade de colaborar com discussões saudáveis, construtivas e divertidas. Então, você tem um ponto. Olá! Estamos de volta. Vocês acharam que a gente tinha parado, né? Não paramos, não. A gente deu uma pequena pausa para voltar com tudo. E a gente voltou para falar sobre autocuidado. O autocuidado da mulher e as suas fases. E ninguém melhor para falar de autocuidado do que uma ginecologista e obstetra. E a gente está aqui com a Magali Rodrigues. Bem-vinda, Magali! E junto com a Magali, a gente também trouxe a Elaine Fernandes, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica. Obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal, eu ouvi num podcast muito especial da Natália Souza, vou dar uma cola aqui. Ela falou uma frase muito interessante que é: o que me faz acreditar que eu posso cuidar de tudo antes de cuidar de mim? É um podcast que se chama Pra Dar Nome às Coisas. E eu achei muito interessante nesse podcast que ela fala sobre autocuidado, né? Que ela faz uma reflexão sobre a gente, né? Principalmente a gente que é mulher, que a gente sempre acha um tempinho para cuidar das coisas, para cuidar das pessoas, para cuidar do outro, e a gente nunca tem tempo para cuidar do que é nosso, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da gente. E é muito interessante essa reflexão, porque depois que eu fui parando para pensar, é realmente isso. E principalmente quando a gente está falando de cuidar da nossa saúde. É o tempo para ir no médico, é o tempo para ir na academia, é o tempo para fazer uma fisioterapia, né, para fazer um pilates, para, sei lá, para dormir, para beber uma água, né? Como que vocês, né, dentro... Aí agora especificamente vou falar com a Magali, como é que vocês, né, na vida de vocês, né, de profissionais da saúde, como que vocês veem esse autocuidado, né, dentro da clínica de vocês? Como é que é, né? Bem-vindas mais uma vez e obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada pela oportunidade. E a gente aqui vai bater um papo, né? O autocuidado hoje da mulher é muito assim restrito. Realmente a gente não tem muito tempo para cuidar da nossa saúde, né? A gente tem filho, a gente trabalha, a gente muitas vezes tem que cuidar de pai, de mãe. Então a gente não tem muito cuidado mesmo. Mas o tempinho que a gente puder tirar, eu acredito que nem que seja 1 hora do nosso dia para cuidar da gente, através de um banho, através de ler um livro, através até de de ficar quietinho olhando o céu, né? É um autocuidado com a gente, né? É um autocuidado em várias formas, Isso, né? até um banho, né? Até um banho que a gente faz uma massagem na nossa cabeça, massageia, faz nosso autoexame, higieniza nossas partes íntimas, né? É uma forma de autocuidado com a gente, da gente se autocuidar. Então, acho que é de suma importância a gente tirar, nem que seja 30 minutos. Começa com 30 minutos, depois começa com 1 hora. E começa a ver que você é a pessoa mais importante de você mesmo. Certo. Entendeu? E você, Elaine? Então, obrigada também pela oportunidade. E assim, completando o que a doutora Magali está falando, né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo de correria, né? A gente vive correndo para alguma coisa e a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente só vai, né? E essa correria, a gente deixa passar muitas coisas. No caso, como da fisioterapia, às vezes você deixa passar uma tensão, uma dor no ombro, né? Uma dor nas costas. Ah, eu vou tomar um remédio, daqui a pouco passa. Né? Você chega cansada do serviço, se joga no sofá, daqui a pouco eu tomo um banho, né? E aquilo ali vai remoendo, você levanta cansada, porque no dia seguinte tem que levantar. Muitas mulheres, né? Tem filhos, marido, casa, então, tipo assim, chega em casa, tem que cuidar de casa, marido, de filho. Ela fica por último. E esse último não tem tempo para ela mesma. Uhum. E às vezes o para ela mesma é uma postura, é um sentar, é um levantar, é um sentar na mesa para fazer uma refeição, para você manter a postura ali que você passou o dia inteiro jogada, de qualquer forma.
E a gente precisa ter esse autocuidado. A gente vai evitar muita coisa, né? Um autocuidado pequeno, que nem ela falou, 30 minutos, meia hora, só um deitar direito, só um levantar direito, antes de levantar da cama, pular da cama, sair para escovar dente, tomar banho, respirar. Acordei, né? Vou levantar, deixa eu me alongar aqui, eu vou trabalhar o dia inteiro em pé. Então falta muito isso. Interessante isso que vocês trouxeram, né? Porque quando eu escuto falar do autocuidado, me veio muito aquela ideia da skin, né? Da skincare. Ai, que eu vou fazer meu autocuidado, aí eu vou comprar aqueles cremes, e aí eu vou passar na minha... né? Aquela coisa, né? Que vendem pra gente, né? Não que não seja, tá? Porque eu acho ótimo, a gente tem que passar o protetor solar, é bom a gente se cuidar, eu acho isso super válido. Só que a gente vê esse autocuidado muito comercial e muitas vezes inacessível para muitas mulheres, né, que tem uma realidade diferente daquela do comercial, né? Então, quando vocês trazem essa realidade do cara, é um banho, né? Uma mãe que acabou de ter um bebê, né? Qual é a dignidade da mãe que acabou de ter um bebê que às vezes não consegue tomar um banho, né? Que consegue, né, sentar ali e fazer as suas necessidades, que sentar direito, numa postura, às vezes, para dar de mamar para uma criança, né? Para não ficar com dores, né? Às vezes também é ter aquela tranquilidade de você conseguir almoçar numa postura correta, com calma, de você engolir a comida com calma, né? De não ter que fazer aquela correria, né? Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia, né? Que a vida vai engolindo a gente e que são formas de autocuidado que no decorrer do tempo, né? Da idade, das fases da vida, a gente não se dá conta, mas isso é um tijolinho ali que a gente vai... né, tirando do nosso muro, né? Quando a gente percebe, a gente não tem mais nada, a gente não tem limite mais, né? O mundo devora o nosso espaço. Isso é interessante. Uma coisa também que você comentou, que eu percebi, e acontece comigo, eu acredito que isso seja bem comum, as dores. Ah, eu acordei com uma dor aqui. Ah, eu devo ter dormido de mau jeito. Será que você dormiu de mau jeito? Ou você foi no mercado, carregou um monte de coisa, eu tô falando por mim, tá? Que você não tinha capacidade de carregar, e aí você carregou de mau jeito, e aí você não se deu né, não se deu conta de que aquilo ali não era pra você ter feito. No automático, né? No automático. Você, né? É tudo automático. Você vai lá, vai no mercado, volta, coloca e acende o fogão e guarda as compras e fala com o filho, fala com o marido e volta. Você não se respeita, né? Não, e o corpo, ele dá sinal. O corpo, ele te avisa. Cara, eu preciso de ajuda. Poxa, olha pra mim. Isso aqui tá errado. O corpo, ele te avisa o tempo inteiro. Mas a nossa correria, gente, depois eu vejo, né? Porque a dor do outro é sempre maior que a nossa, né? Nossa, exatamente. A dor do outro. E nesse podcast também, da Natália, ela comentou que... Acho que foi uma amiga dela que falou com ela também, né? E é muito interessante esse podcast. E eu adoro falar do podcast das pessoas que eu escuto, porque eu amo podcast, por isso que eu tenho um. Inclusive, vá lá escutar para dar nome às coisas, muito bom. Ela fala, você só tá deixando para depois porque não é para você. Exatamente, porque pro outro você faz em 2 palitos. Rápido. Se for para você, você não faz. E aí, mais uma vez, o autocuidado. Né? Onde você está colocando o seu autocuidado? E aí, dependendo da fase da vida, né? Retomando o nosso tema, aonde que você está botando o seu autocuidado? Porque se você é uma adolescente, se você é uma criança, talvez o seu autocuidado esteja no seu amiguinho, na sua amiguinha, porque você quer ter um amiguinho, uma amiguinha. Se você é um adolescente, talvez esteja ali também nos seus amiguinhos, ou no seu namoradinho, namoradinha, né? Aí, conforme você vai ficando mais velho, tá no seu trabalho, tá nos seus filhos, né? Aonde que tá? Nunca tá em você. Não. Nunca, né? Nunca tá na gente, tá sempre no outro. E aí a gente vai deixando. Não, tem gente ainda que se sente feliz, né? Em cuidar do outro. Ah, jura? Nunca conheci ninguém assim. Tem. Nunca. Se sente bem em cuidar do outro. E aí fica tão focada em cuidar do outro que ela vai ficando pra trás. Quando Exatamente. se dá conta, já tá tarde.
Exatamente, exatamente. Eu trouxe aqui uma tradução do... Eu procurei lá no Amiguinho Dicionário. O que é um autocuidado? Fui lá pesquisar, né? Falei, o que é? O que é esse negócio de autocuidado? Aí eu procurei lá. Tem vários significados, né? Na área médica, né, ele tá assim. Conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. E aí eu complementei, né? Quando se trata, né, de autocuidado feminino, esse termo ele vai ganhando várias ramificações. Ele vai virar um autocuidado de estética, ele vai virar um autocuidado de... você tem que se cuidar porque você tem que ficar bonita, você tem que se cuidar porque você tem que estar saudável, você tem que se cuidar porque você é uma esposa, você tem que se cuidar porque você é uma profissional, você tem que se cuidar. Então, assim, você ganha, né, muitas denotações de autocuidado. E, às vezes, a mulher, ela toma para si essa coisa do... Não, eu tenho que ter um autocuidado porque eu sou uma profissional. E aí ela fica com aquela skin corporativa, né? Então, peraí, eu sou uma médica, então eu tenho que ter a skin médica, a skin fisioterapeuta. Então, fisicamente, ela tá ótima. Mas a base de quantos remédios que ela tá ótima? E aí quem olha acha que ela tá incrível. A pele dela tá maravilhosa, o cabelo, a unha, o corpo dela tá ali dentro daqueles padrões que são estabelecidos pela sociedade. Mas a pessoa não dorme, a pessoa não come bem, a pessoa tá ali com a cabeça completamente ferrada, ela não consegue se relacionar com ninguém, ela não tem tempo pra família, ela não tem tempo pros amigos. Que autocuidado é esse? Né? E há quem diga que essa mulher tá cuidando super da vida dela, porque ela é bem sucedida. Né? Esteticamente, né? Esteticamente a pessoa tá vendo ali e profissionalmente. Fora, né? Ela tem um dever com a sociedade, né? Ela precisa provar que ela está bem o tempo inteiro. Exato. E geralmente, às vezes, é uma pessoa que mais precisa de ajuda. Exato. E às vezes tá sentindo dor, mas não pode sentir dor. Não pode. Aí não consegue ir na ginecologista, vive com problemas, né? Às vezes, infelizmente, descobre uma doença de uma forma tardia. Não tem como Né? mais cuidar. Exato. E aí a gente para nesse primeiro momento e fala o que é o autocuidado, né? E em quais fases a gente precisa parar e pensar o que é o autocuidado e como que esse autocuidado na fase da minha vida pode, caso eu deixe ele de lado, ele vai ter uma consequência, né, pra mim, às vezes não agora, às vezes sim, às vezes não. Exatamente. Né? Porque é aquilo, a nossa vida, ela vai... Né, Não, e quando você para pra cuidar de você e você se cuida realmente, você consegue refletir isso pro outro. Sim. O outro também consegue enxergar. Sim. Né? Porque, no meu caso, como físico, como é que eu vou reclamar de uma dor de coluna se eu tô ali o tempo inteiro cuidando da dor de coluna de alguém? Exato. Né? Então, quando você para pra cuidar de você também, poxa, é um profissional que se cuida. Então, né? Isso reflete no outro. Sim, faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu sou uma farmacêutica péssima. Oh, meu Deus. Porque eu vivo tomando remédio. Oi. E eu ainda Defendendo. brinco com o pessoal. Eu falei, gente, mas eu sou farmacêutica, eu tenho Eu que preciso tomar remédio. experimentar o remédio. Não, gente, é péssimo. O farmacêutico não devia ficar tomando remédio assim. Eu não sou um bom exemplo, admito. Mas um dia eu vou melhorar. Mas vamos lá, né? Doutora, eu tenho algumas dúvidas. A gente estava falando sobre higiene, né? Voltando aqui pra pauta. Sim. A gente estava falando sobre higiene. Voltando na questão de autocuidado e tal, você estava falando sobre a coisa do banho, né? Sim. Aí ela falou um negócio que eu fiquei assim, gente, mas peraí. Você falou um negócio do banho, tomar um banho demorado e tal. E a gente vive nesse momento de um... Byung-Chul Han fala, né, no livro Sociedade do Cansaço, que a gente vive numa sociedade de execução. Não é execução, né? Mas é numa sociedade onde tudo que você faz tem que ter um propósito, tem que ter uma coisa ali de produto final, né? Sim. E aí, ela falando do banho, a minha cabeça de workaholic já tava assim, gente, se eu demoro muito tempo no banho, pra fazer uma hidratação no meu cabelo, eu já limpei o Blindex, já passei um cloro,
já tô ali lavando o banheiro, entendeu? Se eu tiver com o esmalte na unha, já tirei o esmalte da unha, eu não consigo tomar um banho e relaxar. É impossível, é impagável. Eu, dar uma relaxada. Há um tempo atrás eu fiz uma maluquice, aí eu vou contar uma doideira maluquice na minha vida. Meu box, ele é tão pequeno, que dependendo da situação, eu bato com os 2 cotovelos assim no blindex. Mas aí eu tava assim, vou fazer o meu autocuidado. Comprei uma coisinha de plástico, sabe aquela banheira de criança de tomar banho de neném, sabe? Comprei um negócio daquele e falei assim, vai ser o meu ofurinho. Vou tomar um banho naquele negócio, vou botar ele no boxe e vou sentar ali com as minhas pernas pra fora do boxe e vou dar uma minha relaxada. Vai ser o que eu tenho pra relaxar. Sim, eu fiz isso. Sinto vergonha? Talvez. Mas eu fiz. Tomei 2 banhos naquilo. Só molhou assim, daqui pra baixo. Mas eu fiz, eu achei que eu tava abafando naquele negócio, meu furinho. Mas aí foi isso. Aí, o que acontece? Não deu. Quando eu vi, eu já tava limpando o box. Eu falei, não dá, isso aqui não vai dar certo. Gastei R$60 à toa. Enfim. Não sei por que eu tô contando isso. E aí vem minha pergunta. Visto isso, doutora, será que a gente sabe tomar banho? Porque a gente pensa em tanta coisa quando a gente tá no banheiro. A gente se perturba tanto a cabeça, a gente pensa tanta coisa. A gente quer lavar o banheiro, a gente quer lavar a cabeça, a gente quer... Será que a gente sabe tomar banho? Então, o certo seria assim, primeira coisa que a gente deveria lavar quando a gente entra num banho é a vagina. Primeiro ensaboar a vagina, axila, vagina, axila, bumbumzinho. Depois fazer lavar os seus cabelinhos com shampoo, essas coisas. E deixar o sabãozinho lá, agindo, entendeu? Por último, depois você já tirou o shampoo do cabelo, tudo, mais uma lavadinha e encerrou a higiene, entendeu? Geralmente nunca a gente faz isso. A gente começa pelo cabelo, pelo shampoo, nunca pela vagina. A gente sempre higieniza ela primeiro. Então, primeiro a vagina, depois atrás. Sempre de frente para trás, né? Certo. E, por último, assim, sempre a axilinha, porque é local que dá suorzinho, tudo. Cheirinho, né? E depois você vai fazer seu skincare, cabelo, deixa o sabonete agir, o sabão agir, entendeu? Entendi. E por último, tira o sabãozinho do local. E aquela história do sabonete, assim, quando a gente, né, tem muita gente que fala, não pode passar sabonete, passa sabonete, tem que ser sabonete íntimo, não pode ser sabonete íntimo. Como é que funciona isso? Então, sabonete íntimo, o ideal, assim, tá menstruada, você pode usar, porque ele vai agir no pH, né? O pH vaginal. Depois de uma relação sexual também é legal usar. Mas nos outros períodos, mais água, um sabão neutro, entendeu? Entendi. Porque ele vai tirando também a proteção da sua vagina. Entendi. Tem certos sabonetes, não, que você pode usar direto, que a gente não pode falar os nomes aqui e tal, mas assim, eles podem ser usados todo dia. Entendi. Mas esses de marcas, assim, famosas, não é legal usar todo dia, não. Entendi, Entendeu? doutora. Ótimo. Então agora já sabe se higienizar, entendeu? Entendi. E ó, vou falar uma deixa. Elaine falou tudo que eu tava sentindo no dia anterior, tá? Todas as dores. As dores do ombro, me pegou. Pegou, né? Aí, Não tá se vendo? cuida. Tá Viu? vendo? Viu? Não Vestia a se cara. cuida para cuidar do outro. Elaine, você vai ter que voltar aqui pra gente fazer Cuido sim, Elaine. um podcast só sobre dores, tá? Esse é o que mais vai demorar. A gente vai ter que fazer um podcast sobre autocuidado em fisioterapia. Em fisioterapia. Porque, né, já sentiu que a gente tá precisando, né? E aí então, a gente sim. faz essa dobradinha, acho válido. Doutora, eu tenho mais umas dúvidas. Por quê? Tem muita mulher que fala sobre odores, né? Na nossa amiga, eu chamo de Laricinha, tá? Porque pra mim é Laricinha, sim, porque eu sou Larissa, é minha Laricinha. Chamem como vocês quiserem. Tem muitas mulheres que falam sobre odores. Existem perfumes para Laricinhas vendendo por aí. O que você acha sobre isso? Então, o certo seria assim, a gente tem nosso odor natural, né? Nosso cheiro. Cada um tem o seu cheirinho. Ah, eu não tenho cheiro de nada. Tem. Toda mulher tem um cheirinho e tal. Tudo bem. Agora, o uso de perfumes, essas coisas, não é legal, né? Tem pessoas que fazem alergia, tem pessoas que são sensíveis, então o certo seria não usar.
Entendi. Claro que você pode usar quando você for namorar, uma coisa assim, e depois higienizar e tirar todo o excesso. Mas o certo seria não usar. Então, né? passar um perfume na Laricinha pra passear? Pra pode. namorar, pode. Viu? Pra passear, pode. Pode. Tá liberado. Pode rir, gente. Pode rir. E O pode povo tá usar se a matando. Pra passear foi ótimo, cara. A Laricinha tá assim agora. Ai, eu vou passear. Muito bom, muito bom. Doutora, falando sobre isso, a gente tá, né? Claro, a gente tá brincando aqui e tal, mas a gente tá falando sério, tá, gente? Estamos falando sério aqui. Todo mundo aí sabe que se for passear, pode perfumar a Laricinha. Agora, a gente tá falando sobre... Vamos falar sobre bebês e crianças. Né? Existem muitos produtos no mercado, né? Pra bebê, pra criança. A galera que usa o lenço umedecido, com óleo de amêndoa, com cheiro, com bababá, com não sei o que, assim, minha proposta aqui não Sabia que tu ia me perguntar isso. minha proposta aqui não é ficar fazendo interrogatório. Mas eu sou curiosa, gente. Então eu tenho que perguntar, né? Tem que perguntar, porque o povo fala. A gente tá falando de perfume, vou falar logo de bebês Então, e crianças. Como que é isso? Um bebezinho, menininha. Vamos falar da menininha. Um bebezinho, menininha, não é legal você usar lenço umedecido dentro da vagininha da menina. Você pode passar um cotonetezinho ali, porque o canal fica aberto. Tem meninas que têm alergia. Então, o certo seria bolinhas de algodão, né, de frente para trás, porque o cocôzinho de um bebezinho é muito líquido. Então, pode migrar cocôzinho para dentro da vagina. Então, o cotonete é aquela garantia que não tem nada ali dentro. Entendeu? Eu, assim, menininha, não usaria lenço umedecido na vagininha dela, porque eu já sei que vai ficar vermelha, vai ficar irritado, essas coisas. Magali, eu tô numa rua, numa emergência, eu posso usar um lenço? Aí você pode usar, né? Muitas vezes a mamãe não vai ter algodãozinho, bolinhas de algodão, aguinha morna. Né, na correria. Nem tempo. Mas assim, é num caso de emergência. Durante tá em casa, pode passar algodãozinho e um cotonetezinho entre os grandes lábios, pequenos lábios, Certo. entendeu? Tá É ótimo. isso. Bom, trocando um pouco de pauta, né? Eu queria falar um pouquinho sobre infecções urinárias. É uma forma de autocuidado? Por quê? A gente fala muito sobre beber água é autocuidado. A gente tá vou brincar aqui, né? A gente tá numa doideira das garrafinhas, né? É a pandemia das garrafinhas. Todo mundo agora anda com a garrafinha. Graças a Deus, isso é ótimo. Sim. É uma pandemia que eu vejo assim positiva. Todo mundo anda com as suas garrafinhas. E isso é ótimo, tá todo mundo bebendo água. Mas, num passado não muito distante, né? A gente sabe que tinha até campanha, né? Beba água, porque tinha um número muito grande de infecções urinárias, era pedra no rim para tudo quanto é lado, ainda existe isso, né? E uma das causas principais de problemas renais, né, é a falta de infecções urinárias, é a falta de hidratação. E aí, trazendo para o nosso autocuidado, falando sobre mulheres e tudo mais, eu queria, né, poder conversar, a gente bater esse papo sobre as questões de infecções urinárias e ver de vocês, da clínica de vocês, o que vocês sabem, o que vocês acham, a gente poder bater esse papo, porque teve aí, há um tempo atrás, uma polêmica falando sobre o xixi, de faz xixi sentada, não faz xixi sentada, não, e aí é isso. Queria que vocês falassem aí o que vocês acham sobre tudo isso. A infecção urinária, assim, pode ser ocasionada pela falta de água, né? Beber pouca água durante o dia, o recomendado seria 2 litros de água por dia. Ou o não fazer xixi, segurar o xixi, né? Muitas vezes está trabalhando, só vai fazer xixi quando o xixi já está aguentando mais. Então, essas coisas podem ocasionar infecção urinária e já predisposição a algum tipo de bactéria. Muitas vezes uma má higiene também da vagina, né? Muitas vezes faz aquele xixi correndo e não se seca direito, um papel higiênico de má qualidade. Aquele tudo xixi isso. apressado, né?
ou um papel higiênico de má qualidade que leve bactéria para o trato urinário e ali a gente faz uma infecção, né? E essa coisa postural, né? Que nem toda hora, nem todo lugar a gente consegue sentar para esvaziar essa bexiga, que é o correto, né? Muitas vezes a gente faz aquele xixi correndo mesmo, ou tá trabalhando, ou tá naquela correria do nosso dia a dia. E isso vai trazer o transtorno da infecção urinária, né? Entendi. Entendeu? Tem uma colega minha, eu não vou citar nomes. Não vou citar, gente. Não adianta pedir que eu não vou citar. Não posso. Quem é? Não posso. Não vou citar. Uma colega minha, ela trabalha numa empresa de minérios. E aí, ela tava conversando uma vez com a gente, tava no bar e tal, não sei o quê. E aí ela falou comigo que ela tinha teve, né, várias ocasiões aí que ela teve infecção urinária e tal. E aí, ela chegou em um momento da vida dela, uma conclusão do porquê que ela poderia estar tendo várias infecções urinárias. Por quê? Porque ela ia fazer xixi e ela, muito higiênica, toda vez que ela fazia xixi, ela nem sentava no vaso, porque ela é super nojenta. Ela quer, senta. No trabalho dela, só tem ela e mais uma mulher. O resto do homem, o banheiro era só pra ela e mais uma. Ela não sentava, nojenta. Não sento, nojenta, como é que eu tenho, não sei o que, papapá. Mas tinha um detalhe que ela não tinha se tocado, que foi até uma colega dela que se coisou. O que acontece? Ela ia fazer xixi e depois ela lavava a mão, mas ela não se tocou no detalhe. Ela não lavava a mão antes de fazer xixi. E ela trabalhava com minério. Tem noção que ela tava botando minério na pepeca dela? Tem noção disso? Agora você... Renan, foca aqui em mim, porque eu vou falar um negócio muito sério agora. Foca em mim. Você, que trabalha com minério, que é manicure, que é depiladora, que trabalha com mais o que, doutora? Fala aí uma profissão que trabalha muito com as mãos. Química de cabelo. Química de cabelo. Mete a mão no formal, mete Até a mão no Uber, pepeca. né? Mexe com dinheiro. Uber, mexe com dinheiro. Lava a mão antes de fazer xixi. Também. E depois também. Antes por você, autocuidado. Depois pelo outro. Combinado? E se você é homem, lava em todos os momentos da sua vida. E seca a Pintinho. cabecinha do... Pintinho. Entendeu? Por favor, também. Combinado? Obrigada. Valeu, Renan. Ótima dica. Então, tem essa coisa do autocuidado. Porque a gente não se liga, a gente faz as coisas no automático, né? Sim. Então, essa coisa... Então, isso pode também ter... Pode O ter risco sido uma das causas de infecção. de infecção urinária, né? Não lavar a mão antes. Sim. Porque a gente vai lá, pega no papel higiênico, aí... Mão suja. Aí suja o papel higiênico. Aí suja a Laricinha dela lá. Eu não vou falar o nome dela. Fulana dela lá. O negócio dela lá. Aí complica a vida da pessoa, né? E aí também a gente tem... Eu tô colando, tá, gente? Que podem ser muitas causas Muitas de infecção causas. né, urinária. Então a gente pode ter DST e ST. Isso aí. Né? Quer falar mais, doutora, de possíveis causas? Muito tempo usando absorvente também, né? Que abafa a vagina. O uso de lencinhos também quando estiver menstruada. Tem mulheres que têm alergia. Tudo isso é meio de cultura de fazer. Absorvente interno também, quem fica muito tempo. Bom seria usar só 2 horas, depois tirar. Eu converso muito com os adolescentes sobre praia. Tá na praia, tá de biquíni, vai lá no quiosque, tira aquele biquíni e bota a calcinha. Não ficar o dia inteiro de biquíni. Biquíni entendeu? úmido, né? Não Que é legal. meio de cultura, né? E não só bactérias, os fungos também, a cândida, essas coisas. A cândida é terrível, né? Muita gente acha que infecção, né, urinária e tal só acontece principalmente em relações quando elas acontecem por causa de relações sexuais, quando a gente está falando de relações heterossexuais. Mas pode acontecer com relações homossexuais também, né? Sim, Entre claro que mulheres pode. e mulheres, Sim. né? Isso pode acontecer. Dedinho sujo, né? Dedinho sujo. Pode Exato. sim, pode sim. Engraçado que uma vez... Nossa, você trouxe uma lembrança agora minha, gente. Péssima. Uma lembrança péssima, mas eu vou compartilhar com vocês.
Eu aprendi isso com um ginecologista, na época que eu era adolescente. Tava conversando com ele uma vez. E aí, ele tava me ensinando. Ele sempre foi muito didático. E uma vez ele falou assim comigo: Larissa, você nunca deixa um cara botar um dedo em você. Aí eu fiquei assim, por que você tá falando isso pra mim? Aí eu, tá, mas por que você tá falando isso? Tipo, ele não deixa. Eu, tá bom, ok. Mas qual o sentido disso? Aí ele, quer ver? Aí ele passou a mão no chão do consultório. Aí ele falou assim, abre a boca. Aí eu, Ele abre a boca. Aí eu abri. Aí ele ameaçou botar o dedo dentro da minha boca. Aí eu, que isso? Tá maluco? Aí ele, é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Você deixaria alguém botar o dedo sujo dentro da sua boca? Eu, não. Ele, então, nunca deixa alguém botar a mão dentro de você. É isso aí. Aí eu fiquei assim, sério, gente, aquilo me marcou de um jeito. Aí, todas as vezes que eu tava com alguém, e a pessoa, né, aquela coisa do Harry Potter, não sei o quê. Aí o cara ameaçava, peraí, lavou a mão? Lava a mão. Aí os caras falavam, porra, tu é chata pra caralho. Eu falei, chata nada, porra, abre a boca. Aí eu ameaçava enfiar o dedo na boca do cara, o cara ficava assim, eu falei, Sabe o que é engraçado? Tudo que a gente comenta com um adolescente no consultório, eles gravam, eles levam pra vida. Eu acho os adolescentes, assim, super responsável. Eles muitas vezes chegam assim, eu pergunto assim, o autoexame de mama, a tia Magali vai te ensinar a fazer. Aí ensino a fazer o autoexame. E quando volta de novo, eu sempre pergunto assim, tá fazendo o autoexame? A maioria das mulheres fala, eu esqueci, eu não sei o que. Eles falam assim, eu faço do jeito que você me ensinou, tia. Então, assim, é legal porque, igual você contou agora, muitas vezes a gente fala, ensina como é que lava a vagina, né? Aí eles falam assim, olha, a tia Magali ensinou, bota o sabonetinho na mão, passa na vagina assim, assim, e mostra. Eu acho muito bonitinho porque eles levam pra vida, né? E a gente cansa de ensinar para os adultos e eles esquecem. Eu acho que tem aquela coisa também do levar a sério, né? O adulto fica com aquela coisa do, mas eu já sei, eu já sei, eu já sei. E o adolescente é aquela coisa do, nossa, caramba, eu não tinha pensado nisso. Sim. Isso pra mim me marcou tanto, sabe? Quando um médico ou uma médica consegue transmitir numa linguagem, né, acessível esse tipo de conteúdo, que é isso, seja para um adolescente, seja para uma pessoa idosa, né? Sim. Cara, são ensinamentos que... Pra vida, sabe? São coisas que, assim, vai ficar, não adianta. E eu acho que essa é a importância, né? De você conseguir compartilhar ali com o seu paciente um ensinamento que ele vai usar pro resto da vida e vai fazer aquela pessoa se livrar de uma doença, se livrar de uma dor de cabeça, ou ficar mais feliz, né? Viver a vida dele ali com mais, né, mais tranquilidade. Isso é importante, né? Para isso que... Eu acredito que é para isso que vocês fizeram o que vocês fizeram, estudaram tanto na vida de vocês. Isso é muito legal, né? Muito maneiro. Imagino como vocês devem ficar orgulhosos disso. Falando um pouquinho sobre candidíase, doutora. Candidíase é um assunto que eu sempre falo com as minhas amigas. Eu, como farmacêutica, sempre recebo aquela mensagenzinha. Amiga, o que eu tomo para aquela coceirinha? Sempre recebo essa mensagem. E aí eu falo assim, amiga, para de transar sem camisinha. A primeira resposta que eu... Tanto com infecção urinária, tanto com candidíase. Quando eu recebo uma mensagem dessa, a primeira resposta que eu dou é, para de transar sem camisinha, por gentileza. E elas ficam putas comigo. Algumas não me mandam mais mensagem. Mas eu sou casada. Então manda seu marido lavar esse negócio direito. Que não deve estar lavando direito, não. Eu falo mesmo, tá? Então, fala comigo. Falar de candidíase hoje em dia tá uma coisa tão normal ter candidíase. Porque hoje em dia tem candidíase se a glicose está alta, se a pessoa é ansiosa, se come fora dos horários. Para tratar candidíase hoje eu pergunto tudo isso, minha paciente, você está dormindo bem? Muitas vezes assim, tem que passar um relaxantezinho para ela dormir bem. Tá passando por alguma coisa no trabalho, algum estresse?
a glicose está alta, tem predisposição ao diabetes, está trocando refeições por doces e relação sexual. Então, não é só hoje mais relação sexual. Tudo isso envolve tudo. Aí você passa um remédio, um creme vaginal, você passa o anti-inflamatório, ela volta na outra semana que tá com a mesma coisa de novo. Você trata de novo e ela volta de novo. Então, se você não tratar esses fatores também, ela não vai ter melhora. Entendi. Né? Então, a gente tem que melhorar a alimentação dela, a gente tem que melhorar o sono, de repente botar ela para fazer algum exercício. Quantas pacientes chegam lá e eu falo assim, eu vou te dar o telefone da Elaine, a fisioterapeuta, para você fazer alguma coisa, para fazer exercício, para dormir melhor, para descansar. Tá muito ansiosa, vamos fazer um relaxantezinho para dormir melhor à noite. O que está acontecendo? Geralmente, assim, algumas pacientes minhas, geralmente trabalho, tá com algum problema no trabalho. E você muitas vezes pergunta, não, tá tudo bem, não tá. Aí daqui a pouco ela fala, olha, tô com problema assim no trabalho. Então tem que resolver os problemas. Se não resolver os problemas, vai ficar tendo crise de cândida, entendeu? Entendi. Nossa, Né? então o estresse ele Vai longe. Aí a pessoa começa a perceber que além da candidíase, ela tá sentindo uma dorzinha aqui, ó. Aí ela chega e fala assim, então, Elaine, na verdade, isso aqui me dói. Gente, tá difícil ser mulher, hein? Pô, caraca! Entendi, doutora. Então, realmente, o fator estresse pode influenciar na candidíase, não só ali a relação, né? E falando um pouquinho agora sobre câncer de colo de útero, que não dá pra gente não falar sobre, né, câncer de colo de útero. É um dos assuntos mais, assim, não vou falar mais sérios, né, de todos que a gente está falando, mas é um dos assuntos que merecem total atenção. Agora a gente está aí com um novo dispositivo do SUS, né, para fazer análises. Sabia que tu ia me perguntar isso. E é bom que a gente consiga falar, é uma forma de autocuidado, né? Muitas mulheres deixam de fazer o teste, né? E o que acontece? O preventivo é a melhor forma ainda de prevenção, né? E de 6 em 6 meses, a rotina de coleta de preventivo. Esse novo método está chegando aí sim no SUS. Eu acho que é bem interessante para aquelas pessoas que ainda têm o tabu do preventivo, que não gosta de fazer, se incomoda no fazer. Eu acho interessante fazer, porque você vai ver como é que está aquela vagina, como é que está aquela lubrificação vaginal, se ela tem algum problema. Hoje em dia aparece muito líquen, né? Que é tipo um vitiligozinho vaginal que a gente consegue ver e muitas vezes ela nem viu que apareceu aquela manchinha branca na vagina. Então, assim, a gente está olhando, é um outro olhar, né? Ver a presença de verruga, se não tem. Com esse exame que está chegando novo, que é maravilhoso, muita gente que não faz preventivo vai fazer. Mas será que também aquelas que fazem direitinho não vão querer esse novo método? Entendeu? Então, assim, ainda é os prós e os contras. Eu acho que a visita ginecológica seria interessante de 6 em 6 meses. Certo. E o câncer de colo de útero, assim, melhor coisa é a prevenção, né? Quanto mais cedo for detectado, né? Com essa inovação da vacina, do HPV, a gente consegue ver a eficácia nela, nessas crianças que são vacinadas de 9 a 12 anos aí, né? Que o índice vai diminuindo. Então, assim, eu sou a favor da vacina e o tratamento em si, né? Quanto mais cedo você descobrir a doença, mais cedo você começa o tratamento, né? Certo. E quem pode tomar essa vacina além das crianças? Por exemplo, uma pessoa adulta, ela pode tomar essa vacina? Sim, a quadrivalente, né? Aquela de criança são para crianças que não tiveram ainda manter a relação sexual. Antes dava vacina com criança de 12 anos, agora desceu para 9 anos. Então, assim, aquelas crianças que não tiveram vida sexual ainda, né? E essa outra vacina, que é a quadrivalente, são para aquelas mulheres que já têm vida sexual e se querem se proteger do HPV, né? Aí, o que acontece? Essa quadrivalente você só encontra nos Privado, consultórios, né? privados. Certo. Isso aí. No SUS ainda não tem, Entendi. né? Mas é essencial, né? Ter essa vacinação. Muito importante. Sim. Doutora, muito, muito bom. Eu queria colocar um último ponto aqui para poder colocar um gancho para você voltar
Porque eu sou assim, né? Eu Gancho. deixo um ganchinho aqui, você já sabe, né? Você vai voltar. Não, você tá intimada. Tem muitas amigas minhas, muitas pessoas que escutam esse podcast, que falam, poxa, Larissa, você podia falar um pouquinho, né, sobre a menopausa, né, sobre essa fase da vida da mulher que muita gente não quer falar, que muita gente não conhece, que as mulheres às vezes só conhecem quando já estão lá, né, sofrendo com todas essas coisas. E aí a gente falou sobre várias coisas, sobre infecção, sobre higiene, candidíase, bababá. E aí, falar sobre lubrificação e sexo é um tabu. Eu adoro falar sobre tabu, eu adoro falar sobre sexo. Queria deixar só um gostinho, se for possível. O que você tem, né, como assim, como ginecologista, como especialista nesse assunto, para dizer para as mulheres que estão ali já chegando nos seus 40 anos, né, como uma dica, assim, só um gostinho pra gente sobre esse assunto da hidratação. Então, a hidratação vaginal, a gente quando entra nessa fase de climatério, a gente começa a perder a nossa lubrificação vaginal, né? E a diminuição do libido, do apetite sexual. A gente quando começa a ter relação sexual, muitas vezes não lubrifica como deveria, né? Então, a nossa vagina começa a atrofiar, a gente começa a sentir dor, desconforto, porque a vagina fica seca. E isso aí também o parceiro percebe, né? Então, assim, muitas vezes, assim, a libido, ela não consegue nem manter um orgasmo, né? Porque ela tá muito seca e ela sente dor. Dor não é ligada ao prazer. Se você sente dor, você não consegue relaxar, você não consegue ter prazer. Os hidratantes vaginais hoje em dia é como se fosse um hidratante para braço, para rosto, para pele. A gente tem um hidratante para a nossa vagina. Hoje em dia a gente fala que a nossa vagina é tipo uma pele de uma tangerina. A gente hidrata ela, a gente lava ela, a nossa vagina, a nossa vulva, e hidrata ela com os hidratantes vaginais que já tem no mercado. Tem uns que são maravilhosos, de 3 em 3 dias. Esses hidratantes vaginais vão evitar a nossa vagina atrofiar, ela fechar. E com isso a gente também vai se conhecer, né? A gente vai passar pela área do clitóris, nas glândulas vaginais, e com isso o que vai acontecer? A gente vai se hidratar. Ah, mas eu não tenho relação mais sexual no climatério. Mas pode ser que uma hora você encontre alguém e em vez de você ter que fazer essa preparação toda para manter uma relação sexual, você já está preparada. Como diz, a gente fala, a mulher está pronta. Então, isso aí quer dizer o quê? A gente com 40, 50 anos, Larissa, a gente não precisa mais agradar ninguém. A gente tem que agradar a nós mesmos. Entendeu? Ou seja, se cuidar, se hidratar. Entendeu? Muito bom. Eu sabia que eu ia terminar com essa frase. Maravilhosa. Pegadinha sua. Maravilhosa. Entendeu? Eu não tenho nem o que dizer mais, só o que agradecer. Eu falo muito para algumas pacientes minhas que chegam e falam assim, doutora, não fiz a unha para fazer o preventivo, né? Que antigamente tinha que estar com a unha feita, o cabelo escovado para fazer um preventivo. Eu falei assim, hoje em dia você não precisa mais agradar ninguém. Se você quiser ficar com o seu cabelo branco, você fica. Se você não quiser fazer a sobrancelha, você fica sem fazer. Você não tem mais que agradar. Você já está com 50 anos, você tem que se agradar. E pronto. Maravilhosa. Entendeu? Perfeito. É isso. Perfeito. Esse é o conselho Só que eu dou. tenho o que agradecer por essa maravilhosa entrevista, por esse maravilhoso bate-papo. E que tenham mais mulheres, assim, em locais como esse, de escuta, de acolhimento, né? Mulheres que estejam de verdade abertas, né? A fazer esse papel incrível que você faz. Isso. E você também, Elaine. Queria que vocês também deixassem o @ de vocês, os contatos de vocês. Como é que nosso público pode encontrar vocês para tirar dúvidas. Se vocês quiserem também, podem comentar aqui, deixar suas dúvidas, comentários, elogios, né? Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Então, eu quero agradecer as pessoas que tiveram cuidado comigo, né? Ontem, durante a semana, que incentivaram para a gente poder estar aqui também, né? Agradecer a família, né? As minhas irmãs, meu pai e minha mãe, meu filho, meu filhotinho, Felipe, né? E o cuidado que tiveram com a gente, que eu estou representando as mulheres lá da Baixada, tá? As mulheres de Nova Iguaçu.
Muito né? bom. Isso que é importante. Eu também quero agradecer a oportunidade, foi maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus, minha família e a minha equipe de apoio, que eu não posso deixar de falar. Aê! Chegamos aqui, é uma quebra de barreira, tá aqui. A Dani, a Adriana, Coraci, Kênia, que hoje veio. Muito bom. É uma força muito grande pra mim e pra Magali tirar a Sim. gente da casinha, que nem ela falou, né? Porque a gente tava ali na nossa Pra zona tá- de conforto, né? Tirar a gente das nossas bolhas, né? Então, assim, eles vieram aqui por nada, vieram de Itaguaí pra cá, então isso é muito importante Aqui do pra lado. gente. Aqui do lado, mas eles vieram de longe pra dar o apoio, pra dar o suporte pra gente, né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. E é muito legal ver que autocuidado também é furar sua bolha, Sim. né? Quando você tem um propósito maior. Autocuidado é você se colocar além daquilo que você imagina que você é capaz, né? Você se colocar ali e falar, nossa, será que eu sou capaz? E você vê que você é. Isso é um autocuidado, né? Sim. Você tá ali lutando pelo seu melhor a cada dia e vivendo, né, cada uma dessas conquistas. Isso é um autocuidado, né? Sim. É você tá sempre ali em busca Paramos do seu melhor. um pouquinho pra olhar pra gente mesmo, né? É isso. Nos dá a oportunidade pra gente mesmo, né? Sair da sua zona de conforto é um autocuidado, né? Porque se você se mantém ali sempre, Sim. você nunca vai saber do que você realmente é capaz. E parabéns, porque não é todo mundo que consegue, apesar da sua formação, apesar de toda a sua capacidade intelectual, da sua capacidade profissional, de sentar numa mesa de podcast, falar sobre assuntos que são difíceis, que são assuntos tabu, tá aqui, né? polêmicos, né? E, vou estar no YouTube, sei lá quem vai assistir, né? Certo. É difícil, né? É Sim. muito difícil. Parabéns pela coragem, parabéns pela disponibilidade e muito obrigada por ter sido comigo. Eu me sinto muito honrada e eu tenho certeza que as pessoas que vão estar assistindo, elas vão ser muito honradas também e vão ser muito agradecidas por todo esse conhecimento que foi passado aqui. Que bom. Agradeço de novo e espero que vocês voltem. Certo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.